Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para celebrarmos a Deus, culto de louvor, e também para ouvirmos do Senhor através da pregação que logo mais teremos. Eu quero começar esse culto de hoje usando uma ilustração. Semana passada passou aqui pelos céus do Brasil um cometa. Esse cometa leva muitos e muitos anos entre uma passagem e outra pelos nossos céus. E muitas pessoas perderam a oportunidade de ver esse cometa. Dentre essas pessoas, eu me programei para ver se encontrava esse cometa lá no céu, mas acabei esquecendo e não vi esse cometa. E certamente eu não viverei tempo suficiente para vê-lo novamente na sua próxima passagem. Pensando nisso, nessa perda de oportunidade que eu tive de ver o cometa, eu fiquei pensando quantas pessoas perdem a oportunidade de ver, de conhecer o Senhor Jesus através da leitura da sua palavra, através muitas vezes de uma pregação. Acontece muitas vezes de um culto campal acontecer perto da casa de alguém e as pessoas não dão a menor importância. Tempos depois, ao encontrarem-se com Cristo ou ao se verem diante de dificuldades, ficam a lamentar, porque perderam a oportunidade de conhecer aquele que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E é para este Senhor e Salvador das nossas vidas que nós vamos celebrar esse culto nessa noite. Portanto, quero convidar a você que está nos assistindo que baixe sua cabeça, como costumeiramente fazemos, essa maneira que nós costumamos orar. Feche seus olhos, pare com as suas atividades e vamos entrar diante de Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, viemos diante de Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite. Pedimos que o Senhor aceite os louvores que serão aqui entoados a Ti. Pedimos que o Senhor esteja receptível às nossas petições e sensível aos nossos pensamentos, à nossa intenção de estarmos Te louvando nesse lugar que o Senhor tem preservado para esse fim. Aceita, Senhor, o nosso louvor, ouve a nossa oração e fala ao nosso coração através da pregação da Tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar agora o grupo de louvor que vai entoar um louvor ao Senhor nesse momento. Boa noite, irmãos. Vamos agora cantar o hino Louvor. E nós iremos agora louvar a Trindade de Deus. Se você prestar atenção na estrutura, ele vai louvar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em todas as estrofes ele vai montar o plano de redenção. Vai falar sobre que nós éramos pecadores e Cristo morreu por nós, ressuscitou e nos tira das trevas. E no final ele faz um apelo para termos mais fervor. Então, desafio a você a prestar atenção no que você está cantando e perceber toda a mensagem do hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te
te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Oh, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Eu convido a igreja para fazermos uma leitura da palavra de Deus, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Abram suas Bíblias, o segundo livro de Samuel, capítulo 24. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler os primeiros 4 versículos, depois pularemos para o versículo 8, e à medida que vou mudando de versículo, eu vou dizendo para você, ok? A versão que eu vou ler, fazer essa leitura, é a NVI, a nova versão internacional. Portanto, se houver alguma diferença aí da versão que você tem, não se assuste, é uma versão bem mais fácil de entender, com uma linguagem bem mais fácil, bem mais usual, para que as pessoas tenham a condição de interpretar melhor, de ouvir melhor a palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 4. Diz o seguinte: Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Vamos pular para o versículo 8 agora. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo que havia em Israel. Eram 800.000 homens habilitados para o serviço militar em Judá e 500.000 em Israel. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Disse Deus para Gade falar a Davi: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me, pois deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair na mão do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado.
e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. Aí ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: foi eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. E Davi edificou ali um altar, estou no versículo 25. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Por que escolhi essa passagem para ler para os irmãos, para a igreja, nesse culto? É sabido que nós estamos enfrentando uma grande praga. O nome pandemia é só para dar uma dimensão universal, mundial, da praga que nós estamos vivendo, dessa doença que estamos vivendo. E Deus que aceitou a intercessão de Davi, a oração de Davi, é o mesmo Deus que está disposto a ouvir e atender a nossa intercessão. Como filhos de Deus que fomos feitos através do sacrifício do Senhor Jesus, nós temos o privilégio de sermos intercessores junto a Deus. Portanto, meus irmãos, é bom que confiemos nos médicos, nos medicamentos, nos tratamentos, até mesmo no isolamento social, mas melhor ainda é confiar em Deus e clamar diante dele em oração nesse momento. Quero convidar mais uma vez o grupo de louvor que vai entoar mais um louvor ao Senhor nesse momento. Irmãos, iremos cantar agora o louvor Me Derramar. Então, nesse momento que estamos agora, presos em casa, que a gente possa fazer da melhor maneira o que fomos criados para fazer, que é louvar o Senhor. Então, com todo o seu fôlego, todo o seu ardor, se quebrante em casa e louve ao Senhor com todo o seu coração. Aqui outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Desce ao Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me
me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O louvor que iremos então agora quão grande é o nosso Deus. E lá em Salmos, capítulo 96, versículo 4, fala: porque grande é o Senhor e digno de louvor, e mais tremendo do que todos os deuses. Então que você aí da sua casa possa estar louvando ao nosso Deus grandioso, de todo o seu coração, de todo o seu amor, pois o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Os três se tornam em um,
Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar também essa oportunidade para falar para todos nós, e quando eu falo para a igreja, eu também estou falando para mim, acerca do nosso dever de contribuir para a igreja. Eu não sei como está a situação financeira, eu não procurei o tesoureiro, eu não falei com o pastor para saber como está, se as ofertas, se os dízimos estão chegando, mas eu quero incentivar a igreja a não deixar que as dificuldades cheguem. Acredito que ainda não chegou a esse ponto de enfrentar a dificuldade de atraso de pagamentos, de salários e também de cumprimento com as despesas da igreja. Acredito que não chegou a esse ponto porque não se ouviu falar. Mas se você tem contribuído até aqui, tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, continue sendo fiel. Não é porque estamos nesse estado de pandemia que nós vamos deixar de contribuir para a igreja. A igreja precisa, né? E hoje, dia 2 de agosto, momento que esse culto estará sendo veiculado, é o início do mês, momento em que as pessoas que trabalham, que são assalariados, recebem os seus vencimentos já nos próximos dias, se já não receberam. Então lembre-se de ser fiel no seu compromisso para com a igreja. Devolva o seu dízimo, faça a sua oferta, seja responsável pela igreja que te acolheu. Amém? Eu quero pedir a atenção dos irmãos para um vídeo que nós vamos exibir agora. É uma mensagem do Ministério Gideônico. Como vocês sabem, o Ministério Gideônico tem como trabalho, como meta, a distribuição da Palavra de Deus. Nós distribuímos nas escolas, distribuímos em várias repartições, colocamos nos hotéis, nos consultórios, nos hospitais. E se você prestar atenção nesse vídeo, você vai notar a abrangência do Ministério Gideônico, tanto no Brasil como no mundo. São apenas 3 minutos e alguns segundos, não é longo, não é enfadonho, mas é um vídeo cheio de informações e de motivação para você acerca do Ministério Gideônico. Veja e saiba, conheça mais o Ministério Gideônico, e se sentir motivado a contribuir com essa missão, com esse ministério, nos procure posteriormente. Os Gideões Internacionais estão desde 1958 distribuindo gratuitamente a Palavra de Deus no Brasil. É um dos mais importantes ministérios de evangelização em nossos dias,
com homens de negócio e profissionais cristãos associados em todas as regiões do nosso país. E está presente em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Como membro de Os Gideões Internacionais, eu tenho a oportunidade de cumprir o ID de Jesus através da distribuição dos Novos Testamentos em hotéis, em escolas, universidades, presídios, quartéis e, ao mesmo tempo, também compartilhar da minha atividade profissional com os meus irmãos gideões também do campo. Os Gideões são um grupo diferenciado de homens de negócio e profissionais cristãos que têm o desejo ardente de distribuir a palavra de Deus, obedecendo ao Ide e Pregai que nosso Senhor ordenou. Nós temos a oportunidade de ter contato com muitos profissionais, muitos empresários, muitas pessoas que se dispõem a realizar esse trabalho. Essa é uma grande vantagem também, porque o contato com as pessoas nos estimula a realizar a obra do Senhor. Os treinamentos são momentos em que podemos nos aperfeiçoar nas atividades do ministério e, na maioria de nossas reuniões, usamos tempo para oração e comunhão. Os treinamentos nos permitem amadurecer as ideias, refletir sobre o ministério e sobre nossa participação ativa, tornando-a mais eficaz. Temos um tempo de oração onde nós compartilhamos as nossas necessidades e oramos um pelo outro. Por isso que é tão bom participar desse ministério. Esse momento de comunhão é de extrema importância e somos abençoados de várias formas, tanto no crescimento espiritual quanto no profissional. Vale destacar que as esposas têm um papel fundamental neste ministério. Eu acredito muito, na missão e na vocação que é ser uma auxiliar, assim como também meu marido em ser um gideão, justamente porque através da distribuição da palavra de Deus nós temos realmente um serviço eficaz de evangelização. Nossa atuação vai além da distribuição, pois como homens de negócio e profissionais, temos a experiência de levar a palavra de Deus individualmente a outros e ser instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Porque nos Gideões nós temos a oportunidade de dar àqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus um presente muito especial. Expandindo o conhecimento da palavra de Deus, contribuímos para o crescimento e fortalecimento das igrejas e crescemos em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. É isso que eu convido você a fazer, participando dos Gideões e sendo um Gideão, levando a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Junte-se a nós, ore para que portas se abram em locais aprovados para distribuição. Contribua financeiramente para a manutenção desse ministério e para a impressão de novos testamentos. Faça parte desse time de homens e mulheres apaixonados por Deus. O convite é feito a você, homem de negócio e profissional cristão. Junte-se a nós nessa tarefa de semear a palavra de Deus. Nesse time, só falta você. Olá, irmãos, mais uma vez quero chamar a sua atenção. Nós teremos agora a palavra de Deus. Quero convidar o pastor que trará a mensagem, mas quero chamar a sua atenção. Você que está em casa, é possível que você esteja com alguns familiares, é possível que você esteja realizando alguma tarefa. As mulheres normalmente, muitas vezes estão fazendo jantar ou preparando alguma coisa. Dê uma parada nas suas atividades. Aliás, não era nem para ter chegado esse momento para eu pedir a parada. Já era para você ter parado desde o início do culto. Mas se você ainda continua fazendo alguma coisa, dê uma parada no que você está fazendo e dê toda a atenção para a pregação que Deus tem para nós nessa noite. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando ouvimos uma pregação ou um estudo, é Deus falando conosco. Quem sabe Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Quem sabe você venha ouvir aquilo que você está precisando ouvir. Pode ser que aquilo que você esteja precisando ouvir não seja aquilo que você esteja querendo ouvir, mas Deus falará com você nessa noite. Vamos orar pelo pregador e para que a mensagem do Senhor toque aos nossos corações.
Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, através dessa pregação que teremos agora. Louvado seja teu nome, exaltado acima de todo nome e de tudo que possa existir. Obrigado, Senhor, por fazer opção por nós, para termos como teu povo, por comprar-nos com tão grande preço, o preço do sangue do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não deixa que esfriemos, ó Deus, nem que negligenciemos na leitura, na oração e no andar diário contigo. Fala aos nossos corações nessa noite e faz que andemos com santidade na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor continue sendo abundante sobre as nossas vidas e a sua paz possa inundar os nossos corações. No domingo passado, eu trabalhei aquele tema, como a igreja pode se comportar em uma época de pandemia, como é que a igreja deve agir na pandemia. Deus tem trabalhado no meu coração para dar continuidade a esse tema e explorar melhor essa temática dos dons que foram dados para a sua igreja. E eu queria então convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para o livro de Romanos capítulo 12, e nós vamos então continuar trabalhando essa temática, utilizando os dons espirituais aos nossos irmãos ou para a igreja do Senhor, para que Deus seja glorificado através dos mesmos. Abre lá então a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. A igreja, na época de pandemia, ela trabalha exercendo seus dons espirituais para que Deus seja glorificado. Romanos 12. Nós já temos trabalhado aí em algumas outras mensagens, todas essas que a gente chama de prolegômenas, ou essa parte introdutória da carta. Eu acho que um pouco menos de 2 meses eu já trabalhei 2 vezes o ano em que a carta foi escrita, quem escreveu, para quem escreveu. O apóstolo Paulo escreveu para um grupo de judeus e cristãos judeus e gentios. Então eu não vou trabalhar novamente. Você já, com certeza, já deve conhecer muita coisa aí dessa carta, principalmente nessas últimas mensagens. Só relembrar que dos capítulos 1 ao 9, o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão da salvação, da redenção e da justificação por meio de Cristo, quem nós éramos antes de Cristo, quem nós somos em Cristo. Ele vai trabalhar toda a sua parte doutrinária para mostrar as bênçãos espirituais. Capítulos 9, 10 e 11, ele vai trabalhar então a questão dos judeus, a restauração, o afastamento e a restauração do povo judeu. E aí então no capítulo 12 ele começa a sua parte prática. Capítulo 12, o 13, que nós tivemos a pregação lá que fala que vai alta a noite, vem chegando o dia. Aquilo é Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 14. Acolham aos irmãos fracos, não vivam sua vida. Eu quero fazer uma coisa tal que é lícita e eu vou fazer porque eu não... Então tem que ter cuidado com essas coisas lícitas. Paulo vai dizer que nós devemos abrir mão de certas coisas por causa dos nossos irmãos fracos. Então, no capítulo 12, ele vai tratar um pouco acerca dos dons espirituais. E ele diz assim, Romanos 12, de 1 ao 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Vamos exaltar e continuar exaltando, na verdade, e suplicar ao nosso Deus que possa nos abençoar com a sua bendita palavra. Ó Deus, neste momento, em adoração, neste culto prestado como tributo ao Senhor, nós queremos continuar rendendo graças a Ti. Queremos dedicar o nosso ser, nosso pensamento, nosso coração. E assim como a Tua palavra aqui fala, Senhor, que nós devemos ter uma renovação, uma transformação da nossa mente, eu peço ao Senhor que nos abençoe, nos dê a capacidade de entender a Tua palavra para que nós possamos obedecê-la. Mas para obedecer nós precisamos entender. E para entender e obedecer, precisamos da capacitação do Espírito Santo. Portanto, eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus. Peço ao Senhor que nos abençoe nesta palavra, Senhor. Opera nos corações dos Teus filhos, para que a gente possa entender que nós somos um corpo e somos membros diferentes. Temos capacitações diferentes. Eu suplico ao Senhor por esta graça, meu Deus. E louvado seja o Teu nome para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, o apóstolo Paulo, esse texto de Romanos 12 é muito conhecido, já foi muito pregado, né? Não só por mim, mas por tantos outros pastores, tem muitas pregações na internet relacionado a esse começo da vida prática do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando chega na parte prática, ele já começa dizendo: entreguem-se como sacrifício vivo a Deus. Entregue o seu corpo por sacrifício vivo. Antigamente as pessoas entregavam um animal morto. Entregue agora o seu corpo. Uma entrega total, uma vida consagrada a Deus. Abra mão dos seus desejos pecaminosos particulares, que a sua carne deseja, e entregue-se como um sacrifício ao Senhor. Depois ele vai dizer: não se conformem com este mundo, com este século, com esta era pecaminosa. Não se amoldem às pessoas do mundo. E aí, em terceiro lugar, ele diz: transformem-se ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, à medida que você vai crescendo, que você vai orando, que você vai se desenvolvendo na vida cristã, a sua mente, através da pregação e através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, ela é renovada. Então, certos conceitos, certos aspectos da nossa vida que a gente trouxe lá do mundo, ele é transformado, ele é combatido, e ele então é renovado para que a gente pense de modo correto. Aí, com tudo isso, uma vida entregue como sacrifício, uma não conformação com o mundo e uma mente transformada, a gente vai então experimentar como a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, então, ele depois disso, trabalhando então, qual é o papel do cristão na igreja e na vida em geral. É isso que Paulo vai trabalhar. Qual deve ser o papel do cristão dentro da igreja e na vida em geral? Lembra? Nós estamos trabalhando, no domingo passado o apóstolo Pedro falou que nós devemos servir uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, para que Deus seja glorificado então através disso. Sirvam uns aos outros com os dons que vocês receberam. Paulo vai trabalhar praticamente a mesma coisa aqui. Então, como a igreja funciona em época de pandemia ou fora de pandemia? A igreja funciona quando seus membros entendem qual é o seu dom, os seus dons e qual é o seu papel dentro da sua igreja. É assim que uma igreja saudável funciona. É assim que um membro maduro, ele vive dentro da igreja e fora das suas paredes também. Primeira
O primeiro ensinamento de Paulo aqui, que ele vai dizer, é pense com moderação de si mesmo. Então ele diz assim no verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer, digo a cada um. Então, agora, Paulo vai quebrar aquela ideia do crente pá, né? Muitas vezes o pessoal brinca, tem aquela brincadeira que tem vários títulos para crentes. O crente macaco, vive pulando de igreja em igreja. Ou o crente pipoca, né? De galho em galho. O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E tem o crente pá. O crente pá é aquele que ouve a pregação e ele diz, essa daí é para João. Essa daí é para Roberto. Essa pregação aí, ai como eu queria que Raimunda tivesse aqui. Então, ele é o crente pá. A pregação é para todo mundo. Aqui Paulo está quebrando essa ideia. Ele está falando para cada crente. Ele está falando para o pastor Velker. Ele está falando para cada um de vocês aí. Então ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Então essa daqui não é para ninguém, essa daqui é para mim, essa daqui é para você, o que ele está dizendo. Digo a cada um. Ainda aqui no verso, não pense de si mesmo além do que convém. O apóstolo Paulo estava preocupado porque as pessoas estavam tendo um conceito muito elevado de si mesmos, mais do que o que deveriam. Então Paulo está muito preocupado com isso. Nós temos, meus queridos, uma tendência natural a acharmos, ou a termos um conceito muito elevado de nós mesmos. Não é à toa que, por exemplo, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:3, ele vai dizer, não faça nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por que que esse é um assunto tão recorrente na Bíblia? Não tem outra resposta. É porque lá dentro do nosso coração, nós temos uma tendência de nos colocarmos acima dos outros, de nos acharmos melhores do que os outros. Muitas vezes, esse conceito dentro de nós, ele impede muitas vezes que a gente venha servir um irmão, às vezes um irmão que é mais humilde do que nós, aí você fica, mas eu vou servir irmão, eu vou servir aquele outro. Então, nós temos essa tendência natural, claro que uns mais, outros menos, mas de nos acharmos superiores. E aí o problema que aumenta aqui é que nós já temos essa tendência natural. Aí você chega na igreja, você se converte, você recebe dons espirituais, começa a utilizar esses dons espirituais e aí é que esse ensoberbecimento aumenta. Os coríntios, por exemplo, havia aquelas pessoas que falavam em línguas, que tinham o dom de curar, de profetizar, então essas pessoas eram, super crentes. Então, com os dons, esse risco aumenta mais ainda, de que algumas pessoas comecem a achar que elas são muito mais ainda do que outras pessoas. Elas já têm essa tendência natural. Então ele diz, pense com moderação, pense com humildade, pense com verdade. Você quer ver como essa é uma tendência natural? E às vezes ela não se manifesta só assim não, eu sou superior a você. Ela não se manifesta. Eu vou te dar um exemplo bem sutil de como essa ideia de nos acharmos superiores aos outros, ela se manifesta às vezes de forma sutil. Por exemplo, pastor, ninguém ligou para mim, eu fiquei doente, ninguém ligou para mim. Pastor, eu me afastei um tempo da igreja, ninguém ligou para mim. Aí você pergunta, irmão, quando fulano e tal ficou doente, você ligou para algum dos irmãos que estavam doentes? Não. Quando você observou alguém na igreja que nesse último ano se afastou da igreja, você chegou a ligar para... Não, pastor. Então aí você percebe que isso também é bem comum. Aí você percebe, quer dizer, quando é ela que sofre o problema, que está passando pela dificuldade, ou que ninguém liga, ou que ninguém deu atenção, aí ela já começa, pronto, é um caso sutil, dentre tantos outros, que nos coloca numa posição em que nós nos achamos superiores aos outros. Por que que as pessoas têm que ligar para mim quando eu não ligo para ninguém? O que deveria acontecer por causa do amor. O amor deveria fazer isso acontecer. Mas muitas vezes as pessoas não amam. Então,
Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. Pense com humildade. O que é a humildade? Humildade é você se olhar, já expliquei inúmeras vezes, é você olhar para você com um coração sincero e verdadeiro. Na humildade, você olha para Deus e você percebe, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Tudo que eu tenho é graça. Eu não mereço nada de Deus. Pronto, esse é o pensamento humilde diante de Deus. E o pensamento humilde diante dos meus irmãos? Eu recebi alguns dons e algumas capacidades de Deus, não são meus, Ele está usando a minha vida, me emprestou esses dons, e eu não sou maior do que os meus irmãos porque eu tenho essas habilidades. Então por isso que Paulo diz, considere os outros superiores a você. Então humildade é isso. Às vezes as pessoas dizem assim, a pessoa diz, não, você exerce muito bem o dom de evangelismo. Não, eu não evangelizo não, é Deus, pastor. Não, é você. Deus lhe capacitou. Você pode até dizer assim, glória a Deus, pastor, muito obrigado. Ou então, pastor, obrigado pelo reconhecimento. Deus é bom demais me dando esse dom. Mas você dizer, não, eu não evangelizo não, é Deus que faz. Não, é Deus não, Ele deu para você fazer. Ele capacitou você para fazer. Então a humildade é você reconhecer que você não é nada além do que Deus deu para você. Você tem a condição, por exemplo, financeira que você tem, foi Deus que deu para você. Você tem uma capacidade mental mais do que outras pessoas, foi Deus que deu para você, não foi você que se articulou e criou. É simples. Então não cabe vanglória, não cabe ensoberbecimento. E é isso que Paulo está tentando combater aqui no início desse trecho. E aí ele diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós podemos perceber aqui que Deus ele deu medidas de fé diferentes para cada pessoa. Além dele ter dado dons diferentes para cada pessoa, ele deu a medida de fé diferente para cada pessoa. Ele não pegou, 10 unidades de fé e distribuiu para cada pessoa. Não, ele não fez isso. Por isso que algumas pessoas exercem mais fé, outras não, nem tanto. E aí Paulo diz, baseado nessa medida de fé, usem os seus dons, pensem de si mesmo com moderação e utilizem os dons que Deus deu. Então aqui, meus queridos, não cabe ensoberbecimento da nossa parte. Você que talvez tenha 3, 2, 5 dons, não cabe ensoberbecimento de nenhuma área. Pelo que você tem, pelo que você é, pela capacidade que tem, não cabe soberba. Porque tudo é de Deus. Inclusive, Paulo vai mostrar aqui que até mesmo a fé é um dom de Deus. Então, graça, é pura graça. Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus, como ele vai dizer aqui, segundo a medida da fé que Deus proporcionou. Então, pense de si mesmo com moderação. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos, além de pensar com moderação, para evitar o erro da soberba, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos um corpo, mesmo tendo diferentes funções. Assim, porque assim, verso 4, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui o apóstolo Paulo faz uma analogia perfeita. Claro, foi inspirado por Deus, né? A ideia aqui é que o corpo é um, porém cheio de membros. Olhe para o seu corpo. Você não tem 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos. Você tem um corpo. Agora você percebe que o seu corpo é cheio de membros. Você tem os dedos que pode agarrar alguma coisa. Você tem o nariz que sente o cheiro das coisas. Você tem a boca que sente o gosto das coisas e que fala. Você tem as orelhas que consegue ouvir os sons. Você tem os pés que faz você se deslocar juntamente com o trabalho conjunto com as pernas. Você tem a barriga, o abdômen, aqui dentro tem uma série de órgãos. Então você percebe que é um corpo, mas cheio de membros diferentes. Há membros para mobilidade, há membros para parte sensitiva, há membros e tantas outras coisas. Então não existe uma analogia mais perfeita do que essa. E esses membros todos juntos formam um só corpo. Então, pense num corpo que seria todo olho. Que coisa estranha, não é?
um corpo, vamos supor, eu peso 106 quilos. Vamos pensar num corpo de 106 quilos que é só um olho. Ele não se movimenta, ele não sente cheiro, ele não ouve, ele não fala, ele não respira, porque se ele é só olho, ele não tem coração, ele não tem pulmão. Não existe, não existe. É ilógico. Então, Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, ele vai mostrar que ele vai fazer todo um trabalho lindo, talvez seja a nossa próxima pregação, 1 Coríntios 12, eu vou trabalhar lá, para continuar essa temática que Deus tem colocado no meu coração, trabalhar isso. E aí depois encerrando com Efésios 4. Então, a gente percebe lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo vai dizer assim, olha, Deus deu os dons diferentes, e aí ele pergunta, com uma série de perguntas retóricas, ele vai dizer, vem cá, todos vocês têm dom de curar, na época lá, né, que tinham os dons revelacionais, profecia, línguas, interpretação, porque não tinha Bíblia ainda. Então ele vai, todos vocês têm dom de cura, todos vocês falam em línguas, todo mundo aí interpretam, e a igreja, sendo sincera, iria dizer, não, Paulo, nem todo mundo aqui tem dom de cura. Não, Paulo, nem todo mundo aqui interpreta. Não, Paulo, nem todo mundo aqui fala em línguas. Então, havia uma tendência a haver um autoengrandecimento, uma autopromoção através dos dons espirituais lá em Corinto, como acontece hoje em algumas igrejas. Tem igrejas por aí, principalmente igrejas pentecostais, que ainda têm os dons revelacionais, que um irmão que tem o dom de profecia, dom de língua, ele interpreta, ele, nossa, é um super crente dentro da igreja, nossa, é o irmão espiritual. Então Paulo está dizendo que isso não existe, nem todo mundo vai ter todos os dons. Para que Deus fez isso? Para que haja uma interdependência, para que haja uma dependência mútua. Lá em Efésios 4, Paulo também, ele vai dizer que com a cooperação de todas as partes, efetua o seu próprio crescimento. Então, Paulo vai dizer, olha, quando cada crente entende o seu papel e acrescenta essa engrenagem, ela vai efetuar o seu próprio crescimento. Então, é um corpo com funções diferentes. É essa a ideia que o apóstolo Paulo. Pense numa igreja, vamos colocar isso aqui na prática. Vamos pensar numa igreja onde todo mundo prega, estuda e aconselha. São pastores. Você já imaginou como seria? Onde estaria o evangelista? Apesar de que alguns pastores têm o dom de evangelismo, onde estaria a misericórdia? Onde estaria a compaixão? Onde estaria o contribuir? Não dizendo que um pastor não faça isso, porque eu vou chegar lá ainda, a gente vai trabalhar isso, quando ele vai falar do dom de presidir. Mas o que eu estou querendo dizer para você é assim, você já pensou uma igreja onde todo mundo só tivesse o dom da contribuição? Primeiro, que raramente ia ter alguém passando necessidade, porque geralmente essas pessoas são pessoas que têm uma condição melhor. Não funciona, meus queridos. O que eu estou dizendo ela não funciona. Pense numa igreja onde todos contribuem e exercem misericórdia. Ótimo. Todo mundo contribui, todo mundo exerce misericórdia, todo mundo exerce compaixão e todo mundo exorta. Ótimo. Mas não tem dom do ensino. Não existe o dom da palavra. Então essa igreja vai morrer. Porque não tem o dom da palavra. Não tem a pregação, não tem a instrução, não tem o ensino. Tem muita contribuição, muita misericórdia. Mas vai ter muitos mais problemas. Muito mais porque não tem o dom do ensino nessa igreja. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo está dizendo, é um corpo. O corpo de Cristo é um só. Existem muitas funções, muitos dons que foram distribuídos. Esse corpo tem muitos membros, mas não formam dois corpos. Apesar da gente ter aí uma série de denominações, presbiteriana, batista, congregacional, luterana, anglicana e tantas outras, de fato, isso são nomenclaturas terrenas, porque lá no céu não vai ficar a divisão dos batistas, dos presbiterianos, dos luteranos, não vai ter essa divisão lá no céu. Olha, ali moram os congregacionais, não vai ter isso. Porque de fato, essa nomenclatura é terrena, ela não existe no âmbito celestial. Ou você é crente ou não é, e se você é crente, você é um salvo que foi redimido pelo sangue de Cristo.
Onde estaria o ensino e o aconselhamento? Então, que aplicações a gente poderia tirar disso aqui? O apóstolo Paulo, mostrando isso aqui, ele está ensinando algo que eu falei semana passada. Todos os crentes receberam dom, ou dons. Quando Paulo diz, porque assim como num corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, sendo muitos, em um só corpo em Cristo, somos membros uns dos outros. Então Paulo está ensinando aqui, qual é o seu dom? Eu quero perguntar para você, qual é o seu dom? Como você tem exercido esse dom na contribuição do reino? No reino de Deus, onde você estiver. Como você tem exercido esse seu dom para o crescimento da sua igreja especificamente? Você deve pensar sobre isso. Você já pensou a brecha que fica numa igreja quando você não exerce os seus dons? Vamos pensar numa parede. Cada tijolinho que está ali, mas tem um tijolo faltando. Aquela parede já vai ter um problema. Qualquer pessoa que passar do lado de fora, ele vai conseguir olhar para dentro de casa, porque tem uma pedra faltando. Fica um buraco ali. Você já imaginou o seguinte? Todos nós já ficamos reféns da polícia. Reféns no sentido que eu digo, a polícia entra de greve, aí começa badernagem na rua, recolhimento, olha, entrem pessoal, porque não funciona direito, não é verdade? O município, o estado não funciona direito. A greve dos caminhoneiros, nossa, como foi terrível, falta alimento, falta combustível, falta... Por quê? Porque uma ramificação da sociedade parou, os caminhoneiros. A greve dos garis, os garis não valem nada, não é assim que as pessoas pensam? É um trabalho maravilhoso e importantíssimo. Tanto quanto dos caminhoneiros, tanto quanto os da polícia. Deixa aí as ruas aí, não limpa mais não. Passa 15 dias para você ver o que vai acontecer. Então, qualquer ramo da sociedade, quando ele não funciona, traz pânico, traz caos, melhor dizendo. Mesma coisa, pense numa igreja. Pense numa igreja, vamos pensar na greve dos aconselhadores, dos conselheiros. Vamos pensar numa greve dos contribuidores. Ninguém vai mais tirar dinheiro do bolso para ajudar ninguém. Greve dos professores. Vixe, esse pessoal da EBD aí agora não quer mais ensinar, não. É claro que algumas pessoas iriam achar maravilhoso, né? Mas pense como alguns iriam sofrer por causa dessa decisão. Porque tem gente que é apaixonado, que ama. Pense na greve dos pastores. Os pastores agora não vão mais ensinar. É claro que isso eu estou falando de hiperbolicamente, isso não vai acontecer. Mas eu estou só mostrando para você que uma igreja, como eu falei na semana passada, ela não funciona idealmente dessa forma. A igreja não funciona. Ela pode subsistir, ela pode caminhar a curtos passos. Mas você imagina uma igreja, todo mundo trabalhando, todo mundo exercendo seus dons. Aquele que tem o dom de estimular, vamos comprar tal coisa, aí ele estimula todo mundo. Tem gente que tem esse dom incrível. Irmãos, vamos nos juntar, vamos comprar tal coisa, vamos fazer não sei o que e tal. E a coisa vai funcionando. Aí já tem aquele outro irmão que ele já tem o dom de aconselhamento. Já tem aquele outro irmão que tem o dom do ensino. Cada um com o seu dom, e é claro que algumas pessoas têm os vários dons, não é? Eu vou citar alguns exemplos aqui da nossa igreja. Dona Maria, ela entra dentro de uma Topic, dentro de um ônibus, e ela começa a falar do evangelho e distribuir folheto. Alguém poderia dizer que isso não é um dom de evangelismo? É claro que é. Você tem o professor Bezerra, toca muito bem, canta muito bem, é um professor de mão cheia, ele tem vários dons. Dons espirituais e habilidades que Deus deu para ele. Você está entendendo? Você tem irmãos que são preocupados com um, com o outro. Pastor, como é que está o irmão fulano e tal? Nossa, eu não estou nem conseguindo dormir direito, porque eu só fico pensando, estou orando demais, pastor, por fulano e tal. Então, você tem essas características. Pessoas que têm o dom de exortar. Tem irmãos que ficam ligando para mim, se não semanalmente, mais de 15 em 15 dias, e não passa de um mês. Pastor, como é que o senhor está?
Pastor, o senhor está bem? Nossa, pastor, eu fico pensando como é a sua luta aí. Eu tenho minha família aqui, são só 2 ou 5 pessoas. E, meu Deus, que trabalheira você lidar com o marido, com a esposa e com mais 3 filhos e com não sei o que. Pastor, eu fico imaginando, olha, pastor, o seu fica incentivando. Sabe como se chama esse dom? O dom de exortação. É uma pessoa que fica incentivando. Então, não funciona, meu querido. A coisa ela não funciona. Pense o buraco que fica na igreja quando você recebe um dom e você não o utiliza. Eu vou ler uma passagem aqui. Eu não vou recitar. Eu poderia recitar. Eu poderia só ler, mas eu queria que os seus olhos acompanhassem a leitura. Por favor, abre lá 1 Coríntios 12. Eu queria que você lesse também junto comigo. 1 Coríntios 12, verso 7. Paulo vai dizer assim, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele capacita pessoas, ele dá os seus dons para que aquele dom seja proveitoso para a pessoa e para a igreja. Agora olha o que ele diz, mas um só, eu não tenho aqui perdi aqui a referência, que eu não coloquei aqui na folha, mas eu vou pegar aqui só para lhe dizer qual é o finalzinho desse versículo, 1 Coríntios 12, ele diz assim, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo ele olha para um determinado local, uma igreja, e pessoas vão se convertendo e ele vai capacitando essas pessoas. Nossa, não tem ninguém que toque. Aí de repente uma pessoa que nem tocava violão começa, rapidinho aprende, está tocando na igreja. Tem um irmão que chegou ali, nossa, ele tem o dom de aconselhamento incrível. Chega o outro ali, o dom de misericórdia. Ele ajuda, ele sabe das necessidades dos irmãos. O Espírito Santo ele é inteligente porque ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é divino. Ele capacita as pessoas para que elas exerçam o seu trabalho. Então eu queria dizer para você assim, você foi capacitado com dom ou dons. Se você não exerce esse dom dentro da igreja, você está causando uma falha. Você está causando uma brecha. Você está deixando um buraco ali naquela função que deveria ser sua, que o Espírito Santo lhe capacitou para você fazer. Então Paulo no verso 5 ele diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui Paulo vai falar da interdependência. Por isso aqui não cabe soberba. O pastor depende do que exorta, o que exorta depende do que exerce misericórdia, o que exerce misericórdia depende daquele que tem o dom de liberalidade. Eu prego, Deus me deu o dom de pregar. Deus me deu o dom do ensino. Eu aconselho pessoas, eu exorto pessoas nas visitas. Porém, eu preciso de pessoas, eu preciso de conselheiros. Muitas vezes eu posso tomar uma decisão errada. Então eu preciso que pessoas cheguem para mim e me digam, pastor, olha, o melhor caminho seria esse aqui. O melhor caminho seria aquele outro caminho ali. Pastor, por que o senhor tomou essa decisão? É claro que você vai chegar para mim com respeito. As pessoas ficam com medo, porque parece que as pessoas só sabem falar quando estão com raiva e de forma embrutecida. Mas eu tenho dito sempre, se você chegar para mim e disser, pastor, eu queria conversar com o senhor. Pastor, eu acho que aquela decisão que o senhor tomou não foi legal. Porque por isso, pode trazer prejuízo para o senhor mesmo, prejuízo para a igreja. O senhor já pensou nisso? Aí eu vou dizer para você, meu irmão, ainda não tinha pensado nisso, mas é verdade. Ou então eu vou dizer, mas irmão, olha, eu tomei essa decisão, por isso, porque eu achei que era assim, assim, assim. Então, eu preciso, o que eu estou dizendo para você é assim, mesmo Deus tendo me dado dons, eu preciso de vocês. E nós precisamos uns dos outros. Porque, como eu falei, essas pessoas que... eu preciso de conselheiros. Eu preciso de exortadores, esses irmãos que eu falei, tem gente que está aí. Eu não estou dizendo que eu preciso que todo mundo faça isso, eu estou dizendo que tem pessoas que têm um dom incrível de incentivar o seu pastor,
Tem pessoas que de 15 em 15, uma vez no mês, elas ficam mandando essas mensagens. Nossa, pastor, pregação foi uma bênção. Pastor, o senhor tem sido muito usado. Pastor, o senhor é uma bênção. Não desista quando vier as dificuldades, porque eu passo por dificuldades. Eu passo por dificuldades psicológicas, eu passo por dificuldades de várias áreas. Tem época que eu tenho desânimo. Então, todo mundo precisa de todo mundo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu preciso de pessoas que têm o dom de misericórdia, para olhar para mim com as minhas falhas, com os meus erros e dizer, o meu pastor é um homem, o meu pastor ele erra também igual a mim. Por que é que eu vou criticar o meu pastor ou falar mal do meu pastor se ele é um homem igual a mim? Isso é dom de misericórdia. E assim a gente vai exercendo com todos os irmãos. Eu estou falando aqui dando o exemplo meu, mas é assim com todo mundo. Eu vou ter o dom de misericórdia, eu preciso do dom de misericórdia do outro, o outro tem o dom de misericórdia com o outro irmão sabe aconselhar como ninguém, ele ajuda o outro irmão, me ajuda, o outro lá tem o dom de animar, porque ele sabe de animar, de incentivar, né, os irmãos, então é o dom de exortar, ele vai me animar, ele vai animar o outro, e assim todo mundo vai se fortalecer. Como eu falei na pregação passada, a ideia natural que as pessoas pensam é, o pastor não fez, o pastor não fez, o pastor não foi visitar fulano, o pastor não foi aconselhar lá o casal tal, o pastor não foi... Quando se pensa que é só o pastor que deve fazer, isso é um erro, eu vou repetir e vou até acrescentar algo, eu amo visitar. Pense numa coisa que me dá prazer. Chegar numa casa, um casamento está se desfazendo, a gente consegue ajudar. Um irmão que está desanimado, a gente sai da visita, o irmão, pastor, muito obrigado. Quando você chega para alguém que está sem luz nenhum, aí você chega lá, o que é que está acontecendo? Assim, 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 pastor. Você sai de lá, aquela pessoa só falta botar você nos braços, você sente a alegria dela. Porque você foi lá e ajudou. Um pastor, ele tem que visitar. Um pastor que não visita suas ovelhas, ele não conhece o seu rebanho. Por isso que muitos pastores por aí afora têm problema. Porque às vezes ele não gosta muito de visitar. E eu quero lembrar, não é a função prioritária do pastor, não. A função prioritária do pastor é ensinar, é estudar a palavra, é orar. Foi isso que Jétro ensinou a Moisés em Êxodo 18. Tu leva esse povo diante de Deus através de oração e ensina-lhes a palavra e as leis e os testemunhos de Deus. Oração e pregação. Samuel disse a mesma coisa. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Oração e pregação. Os apóstolos, como pastores daquele rebanho em Jerusalém, estavam também dividindo o tempo, distribuindo comidas, dinheiro. E eles disseram, irmãos, arranjem diáconos porque a gente vai se dedicar à oração e à pregação. Então essa é a função prioritária de um pastor. O pastor, ele tem a função de direcionar a igreja, de ensinar, de treinar uma igreja para que os membros sejam equipados com os dons que ele tem para executar o serviço. Então, aquela ideia de que o pastor faz tudo é errada. É uma ideia errada, é diabólica, é antibíblica. Porque a função aqui é muito claro, é todo mundo fazendo com todo mundo. O pastor exerce a função dele. E é claro, como eu já falei, eu amo visitar, eu visito todas as semanas, praticamente só não no dia da minha folga. Eu faço visita dia de terça, dia de quarta, dia de quinta, dia de sexta. Quando é urgente eu faço até dia de domingo. Mas não funciona dessa forma. Todo mundo desempenha o seu papel. Então aqui nós temos o dom de misericórdia, como eu estava falando. Todo mundo exerce misericórdia. Agora, claro que tem aquelas pessoas que são mais misericordiosas. Que sabe que o irmão está doente, ele não consegue nem dormir direito, porque ele se envolve tanto, ele é tão compassivo, ele está tão ao lado daquela pessoa que ele não consegue nem dormir porque o irmão está doente. É dom de Deus. Eu e você precisamos uns dos outros, é isso que Paulo está dizendo. São muitos membros, mas esses membros formam um só corpo. Então você faz parte de mim. Eu não sei se você é dedo, ou se você é olho, ou se você é pé, se você é calcanhar. Eu não sei se você é panturrilha, se você é boca, se você é nariz. Eu não sei o que você é, nem o que eu sou. Eu só sei de uma coisa, nós temos um cabeça. Eu sei quem é a cabeça desse corpo, é Cristo. Ele quem comanda, ele que comprou, é ele que é o dono de tudo. Ele é o cabeça desse corpo, nós somos simples membros.
Eu não sei qual papel você faz, qual membro você desempenha nesse corpo, mas eu sei de uma coisa, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. Porque Deus não deu todos os dons para cada um. Para que a gente dependa dos nossos irmãos. Como seria o seu corpo se você perdesse um olho? Como seria você que joga bola se você perdesse 3 dedos do pé? Você perdesse o dedão, o outro e o vizinho. Você pode ter certeza que você não iria mais jogar com a mesma habilidade que você tem hoje, não é verdade? Mas são só 3 dedinhos do pé, nossa, tão insignificantezinho, não. Para você ter um equilíbrio perfeito, você precisa dos 10 dedos nos pés. Como seria se você perdesse o poder de cheirar? Sua esposa fez uma comida maravilhosa, e você chega em casa, ou você, irmã, e que tem um marido que cozinha, aí você chega, ele fez uma comida cheirosa, e aí, amor, tá sentindo aí o aroma? Aí você, não sinto nada. Não sinto cheiro de nada. É triste. Pensa sobre isso. E aí, em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos utilizar os dons para a glória de Deus e o benefício dos irmãos. Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, é favor, não é merecimento. Se ela é profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu não vou tratar sobre a profecia, que ela faz parte dos dons revelacionais, e aí eu teria que explicar uma série de coisas. Eu já falei muitas vezes aqui na igreja ensinando sobre isso, mas eu vou me deter aos dons que nós cremos que eles ainda vigoram hoje, certo? Porque tem o grupo de cessacionistas e os outros não cessacionistas. Todos os dons estão vigorando hoje. Dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de revelação, interpretação, discernimento de espírito. Tem alguns dos grupos aí que dizem, não, todos os dons funcionam. São os não cessacionistas. Nós temos os não cessacionistas criteriosos. São aqueles que dizem, não, eu acredito que os dons continuam, mas isso aí que as pessoas estão falando em língua, esse negócio das profetadas aí, isso não é de Deus não. Deus faz, mas com muito critério. Então, e existem os cessacionistas, somos nós. Nós acreditamos que os dons semi-cessacionistas, eu vou usar para você entender melhor, alguns dons, os revelacionais já passaram. E tem os cessacionistas. São pessoas que elas dizem que todos os dons espirituais já cessaram. O que Deus usa hoje é só habilidades, né? Então nós nos enquadramos naqueles que somos semi-cessacionistas. Nós acreditamos que os dons revelacionais eles já passaram. Ok? Então ele começa tratando aqui sobre o dom, se é ministério, verso 7, ele vai dizer, dediquemo-nos. É interessante aqui, porque Paulo, a gente perde no português um pouco, porque aqui Paulo, na verdade, ele vai fazer por exemplo, diaconon, diaconoi, paraclei, paraclon, ele vai fazer uma série de linguagens aqui, um trocadilho de palavras. Quando Paulo e a gente, quando passa para o português, a gente perde isso. Certo? Mas aqui o apóstolo Paulo ele começa, eu vou ser bem prático aqui. Ele fala de ministério. Seu dom é de ministério. Aí você deve ser o dom do pastor. Não. Aqui seria a palavra para diáconos. E essa palavra ela é traduzida como também servir, serviço. Então, ele diz, aqueles que ajudam são pessoas que atendem às necessidades através de recolhimento, distribuição de alimentos, os diáconos que exercem essa tarefa, servindo aos irmãos, é o serviço daqueles que preparam e ofertam alimento. Então tem gente que tem o dom para isso. Tem irmãos que ligam para mim, pastor, ouvi dizer que fulano está passando dificuldade, vamos levantar uma... Eu disse, rapaz, é incrível. O cara já se manifestou, a irmã já está ali, pronto. Né? Faça com dedicação. Depois ele vem com a palavra ensino, é a palavra didasco, instrução, ensino. Ele usa a palavra que foi colocada aqui, que ela nem está lá no original, mas ela foi traduzida aqui como esmero, faça com esmero quem ensina. Ela vem de uma palavra que significa o esmeril, desgaste, desbastir. Então, quando uma pessoa ensina, ela recebeu o dom de ensinar, ela precisa se desgastar fazendo, estudando, para
para poder transmitir essa mensagem. Os professores de EBD, professor de criança, pastor. Aqui uma pregação é ensino, eu estou ensinando e leva tempo. Um professor de EBD, ele deveria levar muito tempo, se desgastar através do ensino, ler, preparar o material durante a semana. Uma professora de criança, ela não pode pensar assim, é só criancinha, vou levar qualquer coisa. Não, senhor, não, senhora. É professor, ensina, recebeu o dom do ensino, ama isso, se esmere, se desgaste. De tanto você passar uma faca no esmeril, ela se desgasta. Esmero, certo? E a palavra aqui, ensino. Você tem outra palavra, exortar, faça com dedicação. Exortar significa animar, incentivar, significa instruir alguém de forma que o anime, que o impulsione à frente. Tem gente que tem esse dom. Você às vezes está numa reunião fazendo coisa, tem gente que, não, isso não vai dar certo. Não, eu acho que isso aqui também não dá certo. Não, isso aí não dá certo não. E tem gente que diz, pastor, vai dar certo. Irmão, vá em frente que vai dar certo. Está aconselhando, vai dar certo. Então é importante. Aí ele fala de contribuir. Quem contribui, faça com liberalidade. Então, pessoas que tiram dinheiro do bolso, que têm o dom de contribuir, que não ficam se mostrando, dizendo, eu dei dinheiro para não sei quem, eu ofertei não sei quem, eu oferto não sei quem. Não, faça escondidinho, não deixe ninguém saber. Não fique usando isso como um pedestal para você ficar subindo, não. E faça com liberalidade. Tem gente que é assim, tem o bolso aberto. O que preside, essa palavra para presidir aqui, ela é bem utilizada também em relação ao pastor, o que preside, o que cuida, que tem a capacidade e a disposição dada por Deus como obreiro para pastorear, conduzir e administrar as várias atividades da igreja, ou uma atividade específica. Então, por exemplo, o presidente da sociedade feminina, ele preside a sociedade, a presidente, né? O presidente da sociedade masculina, ele preside a sociedade masculina. O presidente do evangelismo, ele preside. Então, o pastor, que é o presidente da igreja, tem que ter um dom para isso. E aí você tem ainda o da misericórdia. É aquela disposição e capacidade dada por Deus para ajudar, para consolar os necessitados e aflitos dentro da igreja. É um dom de Deus. Tá certo? Então é isso que Paulo está ensinando para nós. Temos vários dons. Esses dons juntos sendo utilizados promovem o autocrescimento da igreja e formam o corpo de Cristo. Trazendo algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, se é dom de Deus, não cabe soberba. Soberba está fora. Não tem espaço para soberba dentro da igreja por causa do trabalho que você faz. Deus é quem nos capacita, nos dá a fé, nos dá os dons. Não tem espaço. Pense com moderação acerca de você mesmo. Nem venha com a falsa humildade. Não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, isso é falsa humildade. Você pensa com moderação. Você pensa, eu tenho isso, Deus me deu, eu tenho esse dom, Deus me deu, eu sou assim. Deus que me deu esse dom. Então, pense com moderação. Não eleve o conceito de você mesmo. Terceiro lugar, nós precisamos entender que cada pessoa é singular. E todos nós temos funções importantes a realizar dentro da obra. Não tem outra pessoa igual a você e com o dom que Deus deu, como Ele deu para você. Não fique se comparando. Então, baseado nisso aqui, se cada pessoa é singular e todos temos funções, não fique se comparando. Porque Deus deu dons diferentes para as pessoas e com intensidade diferente. Então alguém pode ter 3 dons super capacitado naquilo e alguém pode ter um dom e só, sabe? Não fique se comparando. A Bíblia não nos exorta, não nos incentiva e nem manda em canto nenhum a gente ficar comparando com outra pessoa. Deus, na sua soberania, decidiu dar dons, fé em medidas diferentes. Pronto. Isso aqui já é motivo suficiente para a gente não se comparar com ninguém. Nem fisicamente, nem espiritualmente, nem relacionado aos dons dentro da igreja. Quarto lugar, somos um corpo, portanto dependemos uns dos outros. Não falhe na sua parte. Vou repetir. Somos um corpo, dependemos uns dos outros. Não falhe na sua parte. Vai ficar um buraco. Vai ficar um buraco. Dom e dever. Ah, pastor,
o irmão fulano tal tem um dom de misericórdia, então eu não preciso ter misericórdia de ninguém? É assim? Claro que não. Todo mundo tem o dom de misericórdia, todo mundo tem que exercer misericórdia. O irmão tem um dom, é mais fácil para ele, mais capacidade ele recebeu. Ah, pastor, graças a Deus que agora eu entendi que tem o dom do evangelismo. Dona Maria tem o dom do evangelismo. Então ninguém mais precisa evangelizar porque ninguém tem o dom. Não. Todo mundo tem que evangelizar. Não vou dizer nem na equipe de evangelismo, mas onde você estiver, você tem que aproveitar a oportunidade para falar e dar-se a conhecer, dar a conhecer o seu Senhor. Tá certo? O irmão fulano e tal, ele tem o dom de contribuir, de liberalidade. Então ele contribui, eu olho. Não, todo mundo tem o dever de contribuir, quem tiver condição. Mesmo sem o dom específico, todo mundo. Então é a diferença entre dom e dever. Todos têm o dever, mas alguns têm o dom para fazê-lo. Espero que você tenha entendido isso. Seja abundante no uso dos dons espirituais. Incentive, ou seja, exorte, ensine, evangelize, invista dinheiro nos irmãos, exerça misericórdia com os que sofrem, ore por eles, invista na obra e no reino de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que Deus ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a servi-lo. E quando Ele vier, Ele possa nos encontrar servindo abundantes nos dons que Ele nos deu. Você tem consciência tranquila em relação a isso? A forma como Deus tem te dado os dons e como você tem exercido esses dons? Eu espero que sim. E eu peço ao Senhor que Ele te dê uma semana abençoada, que Ele te livre de todo mal, te dê força, te dê ânimo para as lutas dessa semana. No nome de Jesus Cristo. Amém. Em Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então vamos louvar o nome do Senhor, bendizer o seu santo nome. Esse cântico vai falar que a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. Então convido a todos com alegria louvar o nome do Senhor. Mesmo nesse tempo nós temos visto essas misericórdias dia após dia, manhã após manhã, o Senhor nos abençoando. Então louvemos. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã.
porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia, espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã.